Gente, camisa bonita, ó. Esse foi presente da minha sogra, antes dela falecer em 2023, e eu nunca tinha usado. Só tive a oportunidade de usar hoje. Muito tempo eu e minha esposa, a gente se mudou e a gente deixa as coisas num lugar, vai para outro, e eu tava longe aqui da camisa. Bonita ou não? Comenta aí. Agora vamos falar sobre pessoas que estão tendo uma sexta-feira muito feia, viu? Tá feia a coisa para o senhor Arthur Lira e para os seus comparsas do Centrão. O Lira passou aí a quinta-feira inteira em reuniões. Ele saiu de Alagoas, onde estava lá, no litoral alagoano, no paraíso lá, se chama Caribe Brasileiro, passando férias, interrompeu as férias e foi a Brasília. Em Brasília foi direto para o Palácio do Alvorada falar com o Lula. O Lula estava de saída do Alvorada porque ele foi para a Granja do Torto aí passar o final do ano. Granja do Torto fica também ali, bem perto do Palácio do Planalto Alvorada. E aí o Lira falou com o Lula, não vazou nada da reunião, só vazou que foi bem tensa. Depois, o Lira se reuniu aí com líderes de todos os partidos aí da Câmara dos Deputados e estava definindo uma estratégia para ver como faria para responder ao Flávio Dino. Vamos lembrar qual foi a bomba de Natal do Flávio Dino, bomba atômica. O Flávio Dino ordenou e a Polícia Federal abriu um inquérito, uma investigação contra o Arthur Lira e contra aí a Câmara dos Deputados por descumprimento de ordem judicial e por roubo de dinheiro público, peculato. Por quê? Porque o Arthur Lira e os líderes partidários encaminharam um ofício sigiloso para o governo, ali com 4 bilhões e 200 milhões em emendas, que estavam ali indo completamente contra a lei de transparência que a própria Câmara e o Senado aprovaram no mês passado e que estava indo contra uma decisão judicial do Flávio Dino, que foi referendada pelos 11 ministros do STF, ou seja, Flávio Dino e mais 10. Todos votaram que as emendas parlamentares têm que ter transparência. Pois bem, o Arthur Lira deu uma resposta ao STF ontem à noite e olha, não convenceu, viu? Não convenceu porque esse é um jogo de xadrez em que você tem aí, parece uma criança de 3 anos que não sabe as pecinhas de xadrez, mexendo ali a peça, jogando contra aí um grande jogador aí do xadrez mundial, porque é isso que está acontecendo. O Arthur Lira respondeu ao Flávio Dino o seguinte, ofício aí da Câmara dos Deputados, dizendo que, olha, essas emendas que nós mandamos aí na semana passada, elas tinham sim transparência, a gente estava ali dizendo qual emenda pertencia a qual comissão, para onde, para qual município ia cada emenda, então estava seguindo todos os critérios que a decisão do STF tinha ali estipulado, e também está seguindo todos os critérios da lei que a gente aprovou no mês passado. Então, Flávio Dino, pode liberar as emendas sim. Ó. Se tiver qualquer problema aí, a lei estipulou um prazo para que os nomes de cada deputado que indicou cada emenda sejam dados, e a gente ainda está no prazo, então libera a emenda e depois a gente faz a nossa parte. Para cima do Flávio Dino, meteu essa. Pois bem, segundo aí o corpo técnico jurídico da Câmara dos Deputados, essas emendas aí que foram enviadas na semana retrasada, né, passada, retrasada, elas não precisavam ter a transparência no momento, porque eles teriam um prazo aí de 30 dias para indicar qual deputado enviou cada emenda. E que por isso eles mandaram as emendas ali, porque o mais importante era que as emendas fossem pagas, porque eles não queriam, segundo Arthur Lira, perder tempo discutindo as emendas, sendo que tinham que discutir aí segurança fiscal do Brasil, que era o pacote que estava sendo votado ali na última semana em que o Congresso trabalhou. Pois bem, o problema é o seguinte, o Arthur Lira mente no ofício que ele envia para o Flávio Dino. Ele usou um tipo de emenda que não está na Constituição. Ele inventou alguns tipos de emenda e pior, ele ainda adiciona mais de 180 milhões de reais para Alagoas. Entre as emendas que ele mandou para Alagoas, tem uma lista aqui de algumas delas. Essa lista tem cerca aí de 15% das emendas que o Flávio Dino enviou, tá? 15%. Eu vou te falar aqui. Vou te mostrar aqui um trecho da lista. Só em Campos de Futebol Society são mais de 12 milhões e meio de reais. Para você ter ideia, tá aqui uma lista aqui das emendas. Não diz qual parlamentar. Obviamente deve ter sido o próprio Arthur Lira que enviou essas emendas. Aí tá aqui, ó, Campos Society, aqui em cada cidade, né? Campos Society em Coruripe. Aí você vai ver aqui, ó. Vamos lá. Vamos junto aqui. Campos Society, Coruripe, aí tem várias outras cidades aqui, Alagoas. Valor: 3 milhões de reais. Que campo de futebol society custa 3 milhões de reais?
Olha, eu fui no Google, eu coloquei campo de futebol society luxuoso. Apareceu esse aqui, foi o mais luxuoso que eu encontrei, tá bom? Pois bem, alguém acha que esse campo aqui custou 3 milhões? Olha, várias fotos aqui de campos de futebol society no Google. Alguém acha que isso aqui custa 3 milhões? Olha, mas só se eles pegarem grama sintética de Dubai para o campo custar 3 milhões. Esses aqui não tem arquibancada, vai ter que ter arquibancada. Eu vou te falar. Eu trabalho com futebol. Quando o São Paulo Futebol Clube construiu um mini estádio em Cotia, isso faz uns 10 anos, custou menos de 3 milhões um estádio de futebol verdadeiro. Ah, é o estádio? Não, era um campo de futebol com algumas arquibancadas ali. Custou menos de 3 milhões. Obviamente, 3 milhões daquela época, de 15 anos atrás, e 3 milhões de hoje, vale mais. Só que estamos falando aqui não de um campo de futebol verdadeiro com arquibancada, e sim de um campinho de futebol society. Se custar 300 mil é muito. O Arthur Lira colocou aí 3 milhões cada um, alguns por 1,5 milhão. Nesses ele não queria pegar muito para ele, não. Aí você vai ver os gastos, as emendas do Arthur Lira, que não tem transparência nenhuma, não dizem qual é o deputado que mandou, então quando tiver corrupção, não tem como o STF ir atrás do deputado. É isso que é o Arthur Lira, tá? Aí você vai ver outras coisas aí, ó. Aticidades esportivas, tá vendo? Atividades, o V fica do lado do C no teclado. A senha de roubar dinheiro é tão grande que eles nem fizeram nada. Maceió, aí tá aqui, 4.270.000. Aticidades esportivas, Maceió, vai seguindo a linha aqui, né, que tá 4 milhões. Aí você vai ver, só nessas aqui, é muita grana que o Arthur Lira tá mandando para coisas que ninguém sabe o que é. Atividades esportivas. Aí campo de futebol society, 3 milhões. Então, o Flávio Dino disse o seguinte, o Flávio Dino já deferiu aí na manhã de hoje e deu prazo, viu? Até o momento que eu gravei o vídeo, o Arthur Lira tá em prazo e não cumpriu ainda o prazo. Flávio Dino deu até as 8 da noite de hoje, ou seja, até as 20 horas. Talvez você já esteja assistindo o vídeo, já seja 8 da noite, né? Já que o vídeo vai ao ar às 7. E disse, se até as 8 da noite você não enviar aí quem é o deputado que enviou cada emenda e não enviar tudo ali que garanta a transparência dessas emendas, essas emendas não vão ser pagas porque vai fechar o ano calendário 2024, ali o calendário econômico, e isso vai ficar para o ano que vem. É isso, senhor Arthur Lira, de acordo aí com Flávio Dino. Então temos aí, pleno dia 27 de dezembro, mais uma bomba do Flávio Dino. Só que a bomba do Flávio Dino não vem só a bomba, vem também as explosões posteriores, que são a seguinte. Decisão do Flávio Dino, hein? Vou ler para você. Ele aponta que não estão previstas na Constituição emendas de presidente da comissão, nem emendas de líderes partidários e muito menos emendas da mesa da Casa Legislativa. Aproxima-se o final do exercício financeiro sem que a Câmara dos Deputados forneça as informações imprescindíveis, insistindo em interpretações incompatíveis com os princípios constitucionais da transparência e da rastreabilidade. Ainda colocou em letra grande, transparência e rastreabilidade. Imperativos para regular a aplicação de recursos públicos. Assim, caso a Câmara dos Deputados deseje manter ou viabilizar os empenhos das emendas de comissão relativas ao corrente ano, deverá responder objetivamente aos questionamentos acima indicados até às 20 horas de hoje, 27 de dezembro de 2024, bem como juntar as atas comprobatórias da aprovação das indicações ou especificações das referidas emendas. Se houver, o fato é o seguinte, que o Flávio Dino está querendo é o seguinte, olha, o Arthur Lira pegou emendas das comissões da Câmara dos Deputados, aí tem comissão de educação, saúde, segurança pública, etc, e mandou ali pagar tudo, o governo, tá? Só que tem uma coisa, o projeto de lei que o próprio Arthur Lira aprovou, e que foi assinado aí, promulgado aí no mês passado, e que estava ali, não estava 100%, mas estava ali preenchendo alguns requisitos da decisão do STF que queria ali transparência, esse projeto de lei diz que as emendas das comissões, para serem destinadas, elas têm que ser aprovadas pela comissão e tem que estar numa ata. A ata tem que estar ali. Quem é o deputado que propôs a emenda, se foi aprovado e caso foi aprovado por tantos votos, e para onde vai a emenda, qual é a obra, etc. Por exemplo, Campo Society, ali na cidade tal, em Alagoas. Deputado tal, na comissão dos esportes, pediu 3 milhões para fazer um Campo Society ali na cidade tal do estado de Alagoas.
foi aprovado por tantos votos a tantos votos na Comissão dos Esportes. Fim. Olha que coisa transparente. Aí se daqui a pouco chegar o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, o Ministério Público, ou seja lá quem for, e falar, caramba, um Campus Society não custa 3 milhões, teve superfaturamento aqui, ó. Olha o campo que já está construído. Esse campo, não me parece que custou 3 milhões de reais. Ó. Não tem arquibancada, não tem isso, não tem aquilo. Esse tipo de grama aqui, vamos pesquisar? Custa tanto. Esse tipo de alambrado custa tanto. Isso aqui não custaria mais de 500 mil, por exemplo. Está superfaturado? Aí, já se vai direto no deputado. E aí vai direto ali por qual órgão passou ali e já tem uma investigação. Ah, do jeito que tá, não. Ah, mandou. Quem mandou? Ah, mandou a emenda para lá. Se der corrupção, se der corrupção, ó, vê lá com o prefeito. Não, não é assim, não. Não é assim que funciona. Pois bem, tá ruim. Tá bem ruim aí pro Arthur Lira. Ele não tem essas atas, a não ser que ele fabrique as atas. Nesse exato momento, estamos aqui, e o Arthur Lira deve estar fabricando as atas ali para enviar para o Flávio Dino. Então, provavelmente, ele vai perder o prazo ou ele vai sair aí com uma desculpinha. Hoje, o Hugo Mota, que é o candidato do Arthur Lira à presidência da Câmara dos Deputados, foi à Granja do Torto e se encontrou com o Lula. Ficou mais de uma hora ali conversando com o Lula. Segundo quem estava presente, a conversa foi bem informal e bem alegre. Não se falou aí das emendas. Diferente da conversa do Lula com o Arthur Lira ontem. O Hugo Mota, apesar de ter investigação aí chegando nele, ele parece estar mais tranquilo que o Arthur Lira. Por quê? Porque o Flávio Dino abriu uma investigação que é contra o Arthur Lira. Ele é o principal investigado aí pela Polícia Federal hoje. Então, o Arthur Lira está mais... Sem falar que o Arthur Lira tem a expectativa de que daqui menos de 2 meses ele não terá mais poder. Ele não vai mais ser o presidente da Câmara. O Hugo Mota, ele terá poder, caso ele ganhe a eleição, né? Falta isso, mas está tudo acertado para ele. E ele vai ter poder. Então o Hugo Mota está bem mais tranquilo. Ele vai ser o bambambam e o Arthur Lira está bem apreensivo, porque ele vai precisar de proteção. Porque teremos a Polícia Federal e o Flávio Dino aí na cola dele. Só que o Flávio Dino não vai só para o Arthur Lira, ele vai pegar todo mundo aí que indicou essas emendas. E sabe quem são os campeões de emendas em 2024? Eu vou te dar o nome. O campeão de emendas é o Arthur Lira. O segundo é o senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressista, ex-ministro da Casa Civil do Bolsonaro. O terceiro é o senador Rogério Marinho, também era ministro do Bolsonaro, bolsonarista do PL. Esses são os 3 campeões de emenda, tá? São os parlamentares que o governo Lula mais pagou emendas em 2024. O governo é obrigado a pagar. Tem uma insatisfação enorme no PT de parlamentares que vem assim, caramba, chega a eleição municipal, quem ganhou a eleição municipal? O orçamento secreto. O Bolsolão ganhou a eleição municipal. E aí, por quê? Porque o Lula tem agora a máquina pública, mas o governo Lula tá ali com a faca no pescoço e outra faca do outro lado do pescoço para pagar emendas para o Centrão e para a direita. E aí o Centrão e a direita crescem nas eleições municipais. E aí sabe o que vai acontecer? Esses prefeitos vão fazer campanha para deputados, e usando a máquina pública, obviamente, ainda mais que eles são bandidos, para deputados e senadores do Centrão e da extrema-direita. E aí, em 2026, a chance da esquerda crescer na Câmara dos Deputados é mínima, porque o governo Lula está pagando emenda para a direita, e o governo é obrigado a pagar essas emendas. O governo não tem maioria, não tem como não pagar as emendas. Então está hoje uma situação política no Brasil em que o próprio governo Lula é obrigado a pegar a arma e dar tiro no próprio pé, todos os dias. Então o Flávio Dino parou, tirou aí as balas dessa arma, falou, não, isso não pode. Por quê? Porque se o governo estivesse pagando emenda para fazer benfeitoria para a população. Só que não, está indo para roubar o dinheiro. O parlamentar que não quer o seu nome na emenda é porque ele vai roubar o dinheiro. Não existe parlamentar no mundo, político no mundo, não existe, que chega e fala, caramba, eu vou destinar 3 milhões para fazer um Campus Society. E que ele não quer colocar o nome dele ali na emenda para falar, olha população, esse campinho aqui fui eu que fiz. Porque na hora que o campo tá pronto, tá construído, a população não quer saber quanto custou, a população quer saber, caramba, não tinha nada aqui, era um terreno baldio, e hoje tem um campo aqui society, tem uma área aqui para as pessoas jogarem futebol, que bom esse deputado, adoro esse deputado, em 2026 a chance de eu votar nele é grande. Concorda? Mas não, eles não querem transparência, por quê? Porque vão roubar o dinheiro, que vai ter roubo, porque eles sabem que mesmo fazendo campinho, é melhor não mostrar, se fizer, né? Chance de não fazer é enorme, ainda mais falando de Arthur Lira, de só roubar o dinheiro todo.
mesmo fazendo campinho, a população vai ver e achar que bom, só que o Ministério Público também vai ver e vai investigar, e esse deputado aí vai acabar perdendo o dinheiro que roubou, pode acabar preso, mas não querem, né? Então melhor não pegar os créditos pelo campinho. É isso. E o Flávio Dino sabe muito bem disso, então o Flávio Dino já falou, ó, até 8 da noite, senão a giripoca vai piar, e a Polícia Federal tá trabalhando, semana entre Natal e Ano Novo. Boa parte dos brasileiros, muitos não, mas uma porcentagem aí dos brasileiros está de férias, está na praia, alguns ficam de férias em casa, que não podem viajar, enfim, tá ali mais relax aí relaxando um pouquinho mais nessa semana. Pois bem, a Polícia Federal não. A Polícia Federal e o ministro Flávio Dino não. E a assessoria do Flávio Dino, etc. Eles estão investigando o roubo de dinheiro público. Então a coisa vai ficar feia aí, viu? É pânico. O Hugo Motta ir lá encontrar com o Lula é assim, caraca, eu vou ver se eu faço aqui uma aliança aqui com o Lula, porque tem uma chance grande, o Hugo Motta tá vendo, de ter uma reviravolta aí nos próximos 45 dias, 45 dias antes dessa eleição que vai ter para a presidência da Câmara. Porque e se a Polícia Federal pegar o Hugo Motta? E se a Polícia Federal começar a ir mais para cima? E aí, quando chegar no STF a investigação que já prendeu 21 pessoas sobre o roubo aí de emendas do Bolsolão, a chance de cair no Flávio Dino nessa investigação é gigantesca. Ele já está puxando a investigação para ele. Já até abriu outra. A chance dele anexar uma investigação na outra, enorme. Enorme. O que o Flávio Dino tá buscando fazer agora para 2025 é o que o Alexandre de Moraes começou a plantar lá atrás em 2019 no inquérito das fake news, que era, e depois em 2020 com o inquérito dos atos antidemocráticos, que é, vamos traçar uma linha aqui contra um tipo de golpismo que está acontecendo. Vou traçar uma linha, daqui vocês não passam. E agora vamos avançar com essa linha, para que eles tenham que recuar. Primeiro traça a linha, parem de avançar. E agora vamos traçar outras linhas para que eles recuem. Porque está tendo um golpismo que é um chamado parlamentarismo no Brasil. Que o Congresso Nacional tem muito mais poder que o Lula. Só que quem leva a bucha quando dá tudo errado é o Lula. E quem leva o crédito quando dá tudo certo? Ninguém, que o Lula não se comunica, não tem comunicação do governo, nem do próprio Lula e nem do resto do governo, para colher os louros. Então é assim, quando dá certo, é por acaso. A população que melhorou de vida acha que é porque, eu trabalhei muito, melhorou minha vida. O Lula não tem nada a ver com isso. E quando dá alguma coisa errada, a culpa é toda do Lula. É isso. Sendo que quem tem mais poder hoje é a Câmara dos Deputados. Então, o Flávio Dino está traçando a linha e agora vai começar a avançar, viu? Veremos aí. Teremos muitas turbulências aí em Brasília, viu? Peço sua inscrição no canal. Vamos seguir aqui na luta. Falou!